Senhor presidente, deputado Roberto Costa, senhoras, senhores deputados, galeria, imprensa, subo mais uma vez a esta tribuna, dessa vez para tratar de um tema que está tendo repercussão nacional, e ontem, no final de semana, teve grande repercussão na mídia nacional, que foi a emboscada ocorrida na última sexta-feira, dia 1º, na terra indígena Araribóia, na região de Bom Jesus das Selvas, entre as aldeias Lagoa Comprida e Ginipapo, que resultou na morte do indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele estava acompanhado do Laércio Guajajara, liderança da região, que conseguiu fugir do ataque, embora tenha sido alvejado. E ontem me chamou bastante atenção a reportagem da TV Mirante, e que o repórter Sidney Pereira fez um relato de uma incursão que fez na floresta, na Amazônia, acompanhando os índios guardiões da floresta, em que ele fez uma entrevista com o Laércio, isso em 2015 e 2016. E eu chamo a atenção para o ano de 2015 e 2016, porque nós utilizamos esta tribuna para tratar da reserva indígena Araribóia. Em 2015, assim como em 2016, relatamos as queimadas que naquele ano ocorriam na região, e nessa época nós tínhamos um bom acesso ao Ministério do Meio Ambiente e tomamos providências via Assembleia Legislativa, prontamente foi atendido, e nós tivemos o acompanhamento do governo federal, do Ministério da Defesa do Meio Ambiente, que mandou aeronaves para cá, 2 aeronaves, um reforço de brigadistas, e naquela época a situação foi rapidamente controlada, o incêndio na floresta. Depois, também como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, fizemos uma audiência pública em que discutia o assassinato de uma liderança indígena, Capó, também da região da terra indígena Araribóia. E lá nós pedimos as providências por parte do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, para que aquele assassinato ele fosse investigado e medidas fossem tomadas de forma preventiva para não ocorrer o que recentemente, na última sexta-feira, aconteceu mais uma vez na terra indígena Araribóia. Eu quero aproveitar o momento para destacar a rápida atuação do secretário de Segurança, Jefferson Portela, do secretário de Direitos Humanos, Chico Gonçalves, que ainda no final de semana foi até Imperatriz, visitou a região e tomou as providências que são cabíveis, dada a competência do Estado, do governo do Estado, das estruturas do Estado, para fazer acompanhamento de casos como esse, uma vez que a competência é da Justiça Federal por tratar-se de uma situação que envolve territórios indígenas. Mas eu faço esse relato para destacar que aqui dessa tribuna, fazendo referência a vários outros conflitos que ocorrem pela posse de terra no estado do Maranhão, nós temos defendido a criação de uma vara agrária. E faço essa defesa muito antes de ser deputado. Lembro que em julho de 2013, quando ainda era superintendente do INCRA,
acompanhado do Ouvidor Agrário Nacional, nós fomos ao Tribunal de Justiça do Estado. À época, fomos recebidos pelo então corregedor Cleones Cunha, e lá nós discutimos a importância de se criar a justiça, uma vara, melhor dizendo, uma vara especializada em conflitos agrários para discutir as situações de conflitos de terra que se dão em área de assentamento, em terras públicas, em comunidades quilombolas. Mas quero trazer o debate agora, novamente, para tratar dessa situação da terra indígena Araribóia. Nós temos vários números, e aí remonta a 2015, 2016, segundo o relato da Comissão Pastoral da Terra, que no Maranhão foram registrados 194 conflitos em 75 cidades, com 13 mortes e mais de 31 mil famílias afetadas. Mas, trazendo para o recorte indígena, o número de assassinatos de indígenas no Brasil aumentou de 110 em 2017 para 135 em 2018, um crescimento de 22%. Os estados com mais registros no ano passado foram Roraima, onde ocorreram 62 municípios. Mato Grosso do Sul, onde foram contabilizados 38 mortes. As informações aqui levantadas, a partir do mapeamento do CIMI, estão no relatório de violência contra os povos indígenas de 2018. Mas destaco números também mais recentes. O levantamento também listou que o ano passado, 22 tentativas de assassinato, 18 homicídios culposos, 15 episódios de violência sexual, 17 casos de racismo e discriminação étnico-racial, 14 ameaças diversas, 11 situações de abuso de poder e 8 ameaças de morte. Mais uma vez, relatório do Cine, mais recente, aponta que de janeiro a setembro deste ano, o ano de 2019, aumentou os casos de invasão e exploração ilegal de terras indígenas. Com dados parciais e preliminares, o Conselho alerta para 160 casos de invasão em 19 estados. E aqui no Maranhão, nos últimos 3 anos, dos 5 indígenas assassinados, 3 são guardiões da floresta da terra indígena Araribóia. Então, são números que nós precisamos destacar aqui. É importante informar que a terra indígena Araribóia, ela é composta por 3 etnias, a etnia Capó, Guajajara e o Aguajás, e a floresta continua ameaçada. Mas, senhor presidente, eu trago esses números, mas eu quero principalmente chamar a atenção das autoridades para esse tema. Sobretudo o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que ignora a política indigenista no Brasil, que acha que o índio não é um problema que o país tenha que se debater. Então ignora e faz com que as ameaças e mortes a lideranças indígenas passam a aumentar no nosso país. É por isso que eu uso esta tribuna para solicitar empenho muito maior, além do que já tem, do Ministério Público Federal. Eu peço também, aqui desta tribuna, maior empenho da Polícia Federal, que tem que aumentar o seu contingente na região da terra indígena Araribóia e se empenhar não só em investigar o caso,
mas encontrar os culpados pelo assassinato dessa última liderança indígena ocorrido na sexta-feira. E quero também informar que nós fizemos, um requerimento ao ministro da Justiça solicitando que a Força Nacional ela possa vir não só para atuar preventivamente nas terras indígenas aqui citada, na terra indígena Araribóia, mas também para atuar de forma repressiva, porque o que está levando à morte de indígenas no Maranhão é a exploração, principalmente a exploração de madeira. E é preciso ter uma atuação firme. E a Força Nacional, que já está aqui no Pará, ela tem que vir aqui, mas não para passar um dia, 2 dias. Tem que passar alguns meses, se possível 6 meses, 1 ano, para fazer um grande trabalho de repressão às queimadas, à grilagem de terra e principalmente ao desmatamento dos madeireiros aqui no Maranhão, que envolve principalmente as terras indígenas. É bem verdade que tem uma ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal, já solicitando a intervenção de forças nacionais aqui na região. Mas esta casa, sob requerimento que nós encaminhamos aqui, que eu tenho certeza que será aprovado pelo plenário, vamos fazer formalmente um requerimento ao ministro da Justiça para ele reforçar o trabalho da Polícia Federal e, principalmente, mandar a Força Nacional para que possa reprimir a exploração de madeira no nosso Estado e o ataque a lideranças indígenas no nosso Estado. Deputado Hélio Soares, permito. Com a palavra. Obrigado, deputado. Agradeço ali também a anuência da nossa presidente em exercício desse minuto. Acho que não deveria mais nem sair daí, que fica tão bem aí aqui na condução dos trabalhos, que além de nos energizar, é a referência da beleza da Assembleia. Mas, meu querido, meu amigo Lula, Luiz Inácio Lula, né, como é chamado, tá certo? Esse distúrbio na área indígena, nos quilombolas, isso aí é um problema antigo. Entra governo e sai governo, e todos nas campanhas se utilizam de fazer compromissos para angariar simpatia do homem do campo, o homem da zona rural, e todas as etnias, e depois que assumem, esse problema vira um problema secundário. Agora mesmo, há 30 dias mais ou menos, uma das dirigentes da Fundação Palmares, a senhora Valdirene, que é também do Instituto do Negro, foi alvejada lá em Serrano do Maranhão com 28 tiros de espingarda lá nos muros, ainda foi atingida em várias partes do seu corpo. Hoje ela anda com proteção, entendeste, com segurança especial, mas ali ficou dito pelo não dito, ela continua com essa medida protetiva e não se avança. Então, eu sugeria, a título de sugestão, que nós criássemos aqui na Assembleia uma comissão especial de acompanhamento desses casos da zona rural, dos quilombolas, que envolve tudo isso, das áreas indígenas que não avança. E para você ter uma ideia, há um movimento ainda, deputado Inácio, com relação ao desmatamento. Eu estou falando isso até misturando, quem não está me entendendo, uma coisa com a outra, com desmatamento, as etnias, o homem do campo, a zona rural, a zona urbana,
é um emaranhado de coisas para quem não está entendendo. Mas eu quero te dizer que há um movimento aí de alguns empresários para aumentar o zoneamento, alterar de 80, da preservação de 80 de cada área, 80% de cada área, diminuir para 50%. Isso vai ser realmente uma catástrofe no futuro. Inicialmente, se nós aprovarmos isso aqui, e pelo que eu estou sentindo, vai passar aqui na casa. Então, nós temos que ficar atento, criarmos até uma comissão de conscientização para ver se tem algum deputado que tenha coragem de apresentar isso nesta casa, diminuir a área de desmatamento. E eu deixo até uma sugestão: por que não aproveitemos as que já estão desmatadas, que há muito, só no papel, que é 20% do desmatamento, mas tem mais de 50%. Se você for fazer realmente o levantamento, você vai ver que tem uma insignificante área de preservação nas áreas mais importantes da nossa pré-Amazônia, que nós aqui no Maranhão, você sabe que é a pré-Amazônia. Então, você tem esse problema de queimada, desmatamento, todo ano acontece isso. E a mídia, que as autoridades informam, uma é distorcida das outras. Então, eu queria só lhe parabenizar e me adicionar ao seu sentimento, ao seu pronunciamento aí, e me colocar à disposição para que não fique só nesse recado, nesse discurso que Vossa Excelência usa nesse momento, que nós façamos aqui uma comissão de acompanhamento. Tem tantas comissões aí que não funcionam, não vai para canto nenhum, entra e sai o mandato e não se faz uma reunião. É outra parte? Não, é o tempo que eu estava verificando. É o mesmo? Pode ficar à vontade. Vou pode continuar. Ficar à vontade. Porque a nossa presidente é tão benevolente que ela está ali pacientemente, o assunto é pertinente, envolve a casa toda e as pessoas envolvidas, as autoridades. Muito obrigado e me coloco à disposição, deputado. E olha, e a audiência com o ministro lá, o secretário nacional da Pesca, nos colocou à disposição que a hora que nós tivermos disponibilidade, ele está lá nos aguardando. Muito obrigado. Fico muito feliz, deputado Hélio, com o seu pronunciamento e destaco da sua fala duas coisas. Primeiro, que aumentar a área de desmatamento é estimular o aumento de conflitos, que nós já temos e muitos aqui no nosso Estado. Segundo, quando se trata de omissão, eu quero destacar uma anotação que fiz, em termos de omissão de governo, e destacar que o governo Flávio Dino, através do secretário Chico Gonçalves, pediu à FUNAI e ao Ministério da Justiça proteção na terra indígena, a mesma que nós estamos tratando aqui no nosso pronunciamento, mesma localizada a 93 quilômetros de onde o Paulo Guajajara foi morto. E o ofício, tem informações aqui que o ofício pedia em caráter de urgência a adoção de medidas de proteção aos povos indígenas. E o governo Bolsonaro não realizou nenhuma medida para evitar essa tragédia. Esse documento encaminhado pelo governo do Maranhão foi em setembro, no começo de setembro, salvo engano. Só depois do conflito, só depois de sexta-feira, após a morte do índio Paulino, é que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse por meio de uma nota em redes sociais que a Polícia Federal irá apurar o assassinato do líder indígena Paulino Guajajara, ocorrido na terra indígena Araribóia. Então, houve provocação por parte do governo do Estado, houve provocação via a Secretaria de Direitos Humanos do governo do Estado, e nenhuma resposta houve do governo Bolsonaro. Então, é importante também destacar
porque nós identificamos a omissão do governo em prevenir, em se antecipar a conflitos como esse, que estavam previamente anunciados. E a omissão se dá, e nós que acompanhamos o dia a dia da política nacional, a fala do presidente Jair Bolsonaro, é porque esse governo não tem compromisso nenhum com a população indígena. Mas ainda assim, cabe a nós, como parlamentares que representamos o povo do Maranhão, representamos a população indígena do nosso estado, solicitar providência via o Ministério da Justiça. E acho que a principal ação que o governo federal, através do Ministério da Justiça, tem que fazer é não só aumentar o reforço, o quantitativo de homens da Polícia Federal para investigar o caso, dar suporte ao trabalho da FUNAI, suporte ao trabalho da FUNAI, mas principalmente disponibilizar homens da Força Nacional para que possam atuar não só de forma preventiva, mas sobretudo de forma repressiva a atuação dos madeireiros que acontece no nosso estado, dentro das terras indígenas. Esse é o apelo que faremos através de requerimentos já encaminhado nesta casa e que será aprovado pelo plenário da Assembleia. Não tenho dúvida que contarei com o apoio de todos os deputados, porque só assim nós podemos dar um basta na destruição da nossa floresta e preservar vidas de homens e mulheres indígenas que ainda lutam em favor da floresta no nosso estado do Maranhão. Meu muito obrigado, senhora presidenta, pela tolerância do tempo.